Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos à quinta aliada Parashá Metzorá. Está no livro Vaikra, capítulo 14, 54, até o capítulo 15, versículo 15. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher barabanu mikol hamim venatan lanu et toratu. Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. E Deus disse a Moisés: fala aos filhos de Israel: todo homem de quem emanar um corrimento através de seus órgãos genitais será considerado impuro. Qualquer cama em que se deitar e qualquer objeto em que se sentar se tornarão impuros. E o homem que tocar em sua cama deverá lavar suas vestes, banhar-se em água e ficará impuro até a tarde. O mesmo deverá ser feito para aquele que se sentar sobre o objeto no qual se sentou aquele que tem um corrimento, bem como para aquele que tocar na carne deste. E o mesmo se aplicará a quem tocar em um objeto impuro, no qual aquele que tem corrimento cuspir. E tudo em que aquele que tem corrimento cavalgar, tornar-se-á impuro. E todo aquele que tocar em algo que esteve embaixo do que tem corrimento ficará impuro até a tarde. E quem carregar essas coisas deverá lavar suas roupas, banhar-se em água e ficará impuro até a tarde. E todo aquele que tem, em quem o que tem corrimento tocar, sem antes lavar suas mãos em água, lavará suas roupas, banhar-se-á em água e será impuro até a tarde. E todo utensílio de barro tocado pelo homem que tem corrimento deverá ser quebrado, e o utensílio de madeira deverá ser lavado em água. E quando o homem estiver livre do corrimento, deverá contar 7 dias de limpeza, lavar suas vestes, banhar-se em águas correntes e assim tornar-se-á puro. E no 8º dia pegará 2 rolas ou 2 pombinhos e virá diante de Deus à entrada da tenda da reunião e os dará ao sacerdote. E o sacerdote oferecerá um deles como sacrifício de pecado e o outro como holocausto, e assim expiará o pecado pelo corrimento. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu toratot torat emet v'hayu lanatah betocheinu. Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. O corrimento, em referência, representa uma doença venérea, tal como a gonorreia. Representa o uso errado da sexualidade do homem. O sexo deve ser usado para a reprodução e também pode ser usado como fonte de prazer, mas dentro das normas definidas pelas leis divinas, isto é, sem homossexualismo, de forma regrada e discreta, não mantendo relações sexuais com mulheres quando menstruadas, não cometendo adultério, incesto, etc. Deste modo, utiliza-se algo essencialmente físico de modo espiritual, o que é desejável por Deus. A cama é para quem se desvia sexualmente um objeto a ser utilizado para suas finalidades espúrias, e isto a torna impura também. Isto indica que aquilo que foi utilizado para fazer algo errado deve ser evitado, pois evoca o mal que propiciou. Lavar as vestes simboliza mudar a maneira de se apresentar perante a sociedade. Banhar-se em água simboliza retirar a sujeira, tanto a material quanto a espiritual de si. Para se purificar de contatos sexuais impróprios, a pessoa deve mudar seu comportamento social, demonstrando preferências saudáveis e estar disposta a eliminar a sujeira espiritual, isto é, as intenções de utilizar seu físico de maneira errada. A tarde é o fim das atividades cotidianas, é o momento de reflexão, de balanço daquilo que foi feito. Além da ação, a purificação pressupõe uma reflexão sobre a utilização adequada dos prazeres físicos.
Cuspir é arremessar algo de seu íntimo. Simboliza impregnar o objeto com sua mentalidade, utilizando-o a seu modo. Se uma pessoa utilizar-se de um objeto com a mesma mentalidade de quem tem os desvios de conduta sexual, ela também se tornará impura. Cavalgar é utilizar um meio para se transportar, é o que leva pelo caminho escolhido. Tudo que conduz ao caminho daquele que tem conduta sexual inadequada é impuro e, portanto, deve ser mantido à distância. Podemos manter contato com aquele que tem uma conduta sexual errada desde que ele lave suas mãos antes, isto é, mostre-se limpo de suas atitudes inadequadas. Caso contrário, poderemos nos contaminar com seus pensamentos e filosofias, que são, em geral, bastante atraentes. Um utensílio de barro é algo frágil, quebradiço, simboliza a pessoa de caráter frágil, facilmente influenciável. Caso essa pessoa seja contaminada pelos pensamentos de quem tem uma conduta sexual inadequada, seu vínculo deve ser quebrado, isto é, só deixará de ser influenciada caso haja mais contato entre eles. Caso não haja mais contato entre eles, se o utensílio for de madeira, isto é, que tem raízes mais firmes, bastará lavar-se em água, isto é, retirar de si as ideias sujas e reconstituir as originais puras. Os 7 dias simbolizam o tempo que Deus levou para criar o mundo, que culminou com a criação da vida humana. As relações sexuais têm como objetivo principal a criação de uma nova vida. Ao contar 7 dias limpando sua alma, o pecador deve se conscientizar de que sua conduta não se coaduna com o desejo de Deus de ter o homem como parceiro na criação de vidas humanas. Os pássaros simbolizam a liberdade. Ao sacrificá-los, o pecador reconhece que utilizou mal sua liberdade de ação, optando por um caminho errado. O fato de ser necessário oferecer sacrifícios indica que essa é uma doença que afeta sobremaneira o espírito. Para refletir, o sexo é algo essencialmente físico e desejável, pois Deus nos ordenou multiplicar-nos, mas você deve praticá-lo da maneira mais adequada possível. E isto é feito mantendo-se dentro de um casamento constituído de acordo com as leis divinas, evitando o homossexualismo, mantendo abordagens sexuais de forma discreta e regrada, não cometendo adultério, incesto, não mantendo relações quando a mulher estiver menstruada, etc. Se você tiver alguma conduta diferente dessas, isto configurará um desvio grave que deve ser tratado como uma doença transmissível, pois se trata de um assunto extremamente atraente. Para haver uma cura dessa doença que afeta o espírito, é necessário que o pecador sinta um arrependimento sincero e faça uma reflexão profunda sobre a obrigação do ser humano como parceiro de Deus no que tange à criação de novas vidas. Mantenha-se afastado daqueles que têm e incentivam comportamento sexual errado. Para exercitar, o que é mais grave? Não querer se casar ou, já casado, não querer ter filhos? Por quê? O que você pensa a respeito disso? Deixe aqui a sua resposta nos comentários. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!